O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os dos partidos de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando o início da vida pública de Jesus. Entramos esta semana no tempo comum e a palavra vai nos ajudando a fazer essa caminhada. E desde ontem nós vimos que entra em conflito a lei e o posicionamento de Jesus. Os escribas e fariseus, conhecedores e cumpridores da lei, simplesmente, começam a questionar as atitudes de Jesus e seus discípulos. Ontem nós ouvimos: colhiam espigas em dia que não poderia colher, comeram essas espigas. Hoje nós vemos a questão do homem da mão seca na sinagoga em dia de sábado. E mesmo nesta experiência de oração, ali na sinagoga, aqueles que ali estavam, os fariseus, os do partido de Herodes, observavam Jesus para ver se ele guardaria o sábado ou não. Acredito que todos nós já meditamos bastante sobre a questão do sábado. De fato, se formos olhar no Antigo Testamento, encontraremos muitas passagens que ressaltam o sábado como o dia do descanso, ligado este dia à criação. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então o sábado seria o dia do descanso, o dia reservado ao Senhor. Mas é importante sempre recordarmos, apesar de já termos meditado sobre isso, que a nossa fé não está pautada ou alicerçada na criação, mas a nossa fé está alicerçada na graça da redenção, na experiência da salvação, que vem com a vitória sobre a morte. Toda a nossa fé só tem sentido quando nós também fazemos a experiência de vencer a morte. E para nós cristãos que também conhecemos a palavra, sabemos que a vitória sobre a morte, a nossa entrada definitiva para a vida eterna, se manifestou no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso que nós
guardamos o domingo do Senhor como o dia de fato do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre a morte, o dia que deu sentido à nossa caminhada cristã. De nada valeria a criação se terminasse na morte. Então Jesus vence a morte e isso acontece no primeiro dia da semana. Mas muito mais do que observar, né, o guardar o sábado ou guardar o domingo, a grande questão colocada por Jesus é colocar a vida acima de tudo. A luta pela vida, a dignidade do homem. É permitido ou não é permitido fazer o bem, curar em dia de sábado? É importante nos perguntarmos, às vezes nós nos prendemos muito a leis e não vivemos a graça do amor, que supera a lei. Jesus não é nenhum subversivo, temos certeza disso. A lei, ela nos ajuda para que possamos viver em harmonia, isso não temos dúvida. Mas a lei está a serviço do homem. A lei deve estar a serviço da vida. A lei deve estar a serviço do reino. E aqueles que ali estavam não entenderam isso. A grande questão era cumprir ou não cumprir a lei que obrigava a guardar o sábado. Nós também, por muitas vezes, em nossas comunidades, em nossas celebrações, vivemos observando leis e nos esquecendo de viver a graça do amor. Peçamos a Deus que possamos sim observar as leis, sejam elas quais forem. As leis civis, as leis religiosas, elas nos devem ajudar nessa harmonia, na caminhada e na luta pela vida. Mas ela não pode estar acima da vida. Peçamos ao Senhor a graça de não sermos, como o próprio Jesus disse aos fariseus, sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro o nosso coração que não ama, que não acolhe, que não perdoa, um coração duro, um coração que julga, um coração que só observa esperando o erro do irmão. De que adianta observarmos toda a lei se o nosso coração está distante do Senhor, está distante da vida, está distante da comunhão com o próprio Deus? Peçamos a graça da conversão e, observando a lei, lutemos nós pela vida e vida em abundância para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.